O Selmo, o que é autismo? Perguntona que todo mundo começa com a curiosidade, né? O autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento. Ou seja, no desenvolvimento neurológico de uma série de indivíduos, 1 a cada 36, segundo os dados mais recentes, aquele desenvolvimento, ele produz certas diferenças que a gente não sabe dizer quais são exatamente. A gente sabe que a natureza é neurológica, mas quais são, fazer um exame, saber, a gente não sabe. E ela produz certas diferenças comportamentais. Essas diferenças são os critérios diagnósticos, né? Que são o seguinte, conforme o DSM-5. Você tem que ter um prejuízo expressivo na comunicação social, aí prejuízo na aí tem esse aqui é dividido em 3. Prejuízo na reciprocidade socioemocional, na interação entre as pessoas, prejuízo na comunicação não verbal, na interação entre a comunicação verbal e não verbal, tanto na expressão quanto na compreensão. Então, no diálogo, na interação, esses indivíduos, de um modo geral, têm dificuldade em sinais mais sutis, sinais complexos mais sutis, né? E também em expressar esses sinais mais complexos. Integração entre o que você está falando e o que você quer falar, entre a maneira de você falar, o tom de voz, tudo isso. Então, é um conjunto complexo aí. E o terceiro item aqui é a dificuldade em fazer e sustentar relações, né? Então, esses 3 têm que estar presentes, desse primeiro item, os 3. Esse é um dos pré-requisitos. Sim, isso é para qualquer transtorno, né? Porque o transtorno, ele não é para dizer... A definição do transtorno que o DSM propõe, eles lá no começo do DSM tem uns capítulos muito legais que vão colocar qual é o conceito ali. Não é para você medicalizar a vida, para os médicos interpretarem todos os aspectos. Ferramenta de trabalho, ferramenta clínica para poder ajudar as pessoas. Se as pessoas têm um transtorno, significa que elas têm um diagnóstico, significa que elas precisam de ajuda. Então eu preciso ter um prejuízo. Esse prejuízo pode ser um déficit ou um excesso. O déficit é a coisa que está faltando. Por exemplo, habilidade de comunicação. Está faltando para mim a habilidade de conseguir iniciar e manter amizades. Tá faltando para mim a habilidade de reciprocidade socioemocional. Tá faltando para mim a habilidade de compreensão e emissão de sinais não verbais e integração. Esse é o primeiro critério. O segundo critério não é déficit, é excesso comportamental. Eu estou muito inflexível, é uma coisa que eu estou apresentando que traz prejuízo para mim. Ou uma adesão muito de muita fixação em alguma coisa, ou eu tenho muita estereotipia que está me prejudicando. Não é qualquer estereotipia, é só aquela que tem um potencial de me prejudicar. A minha alteração sensorial está trazendo para mim uma dificuldade de estar num ambiente, de viver minha vida de uma maneira adaptativa, de adaptar os vários ambientes. Então, quando eu tenho, neste caso, um excesso e um déficit nessas áreas, essas coisas são prejudiciais. Se elas não forem prejudiciais, então não faz sentido eu falar em diagnóstico. Mas aí,